Quanto que um hábito de leitura na infância pode de verdade impactar o adulto que essa criança virá a ser? Vamos ver aqui uma coisa, vamos perceber quais são os efeitos colaterais desse hábito de ler na infância. Eu vou ler alguns itenzinhos que eu achei bastante interessante. Por exemplo, respeito ao outro e ao diferente dela. Empatia e compaixão. Aprimoramento do vocabulário. Uau! Inteligência emocional, ou seja, aprender a lidar com as emoções. Criatividade e curiosidade. Respeito à natureza e aos animais. Primeiros contatos com a diversidade cultural de um mundo muito além do seu quarto, da sua casa, do seu universo conhecido, palpável, previsível. Esses são os efeitos colaterais de uma criança que é incentivada a ler, de uma criança cujo pai é responsável, a família, enfim, a escola, incentiva o contato com o livro, abrir o livro, sentir o cheiro do livro, ouvir o livro. Quando a criança não sabe ler, o pai, a mãe, o responsável, sentar com ela um pouquinho e ler as primeiras palavras, mostrar as gravuras que ela própria vai criando aquela história. Hoje nós estamos começando o RDM Arte e Cultura. Eu sou Amélia Alves e esse é o primeiro episódio de 3 episódios que nós vamos trabalhar sobre a importância do incentivo à leitura desde a infância. E para esse primeiro episódio eu convidei nada mais nada menos do que a incrível, maravilhosa, talentosíssima e belíssima Pat Wolff. Tudo bom? Obrigado pela participação aqui, Pat. Eu que Como agradeço. É que vai você? Eu errei seu nome no começo. É Pat. É Pat. Ela não é americana, é Pat. É porque eu tenho uma amiga que chama Pat, então eu confundo você com ela em nome. Pat, eu tô muito orgulhosa de você estar aqui. Você tá dando assim um show incrível a nível de Brasil e de mundo até, né? Porque eu sei que você já levou seus livros para fora do país, né? Fala pra gente um pouquinho quem é a Pat Wolff. Eu que agradeço, Amélia, pelo convite. Fico imensamente feliz de estar aqui e poder falar, né, do meu trabalho, dessa arte que eu faço e que tu faz também lindamente. Obrigada, E assim, bom, eu estou nesse caminho da escrita, das artes visuais, mas eu venho da geografia. E então, assim, eu venho da geografia, então toda essa geografia atravessa os meus trabalhos. Eu gosto de contar narrativas, ou narrativas pela imagem, ou narrativas pela palavra. Bacana. Ô, Pat, e você tem um livro seu aqui que eu queria mostrar, tem vários, né, Pat? Posso manusear aqui para o pessoal ver? Olha, o Azul Haiti, né, que foi publicado pela Companhia das Letrinhas. Me fala um pouco como foi a divulgação do Azul Haiti. Você levou ele para fora, você participou do Jabuti, ficou entre os finalistas do Prêmio Jabuti. Foi com o Azul Haiti? Não, o Jabuti foi com o meu primeiro livro, que é o Como Pássaros no Céu de Aruanda. Sim. O Azul Haiti, ele ficou em 3º lugar do prêmio da Biblioteca Nacional do ano passado, de 2025. Bacana. Então o Como Pássaros no Céu de Aruanda foi o finalista do Jabuti. Em 2022. De 22. E na categoria Contos, né? Ele é um livro que é mais juvenil adulto, né? Sim. E tem apresenta uma escrita de microcontos. Eu tenho esse livro em E casa. ele nasce premiado pelo Prêmio Estevão de Mendonça em Mato Grosso. Então ele já nasce como um livro premiado, né? Foi selecionado para publicação como escritura revelação. Então foi o meu primeiro livro, e aí já começa a aparecer a questão também da pintura, né? Eu trago ilustrações e aí homenagens a Conceição Evaristo, né? E também Maria Firmina dos Reis, e também ele é um arco muito grande, né? Porque é um arco histórico que vem desde a escravização até os dias atuais também de desigualdade, de racismo, de preconceito, sim. Que vem, né, desse sentido da escravização do povo africano, né, no Brasil. Sim, Jabuti 2022. E este aqui, fala um pouquinho desse pra gente.
O Depois do Atlântico. Depois do Atlântico está chegando, né? Um livro que foi recentemente lançado, né? No finalzinho do ano passado pela editora Caixote. É um livro que traz também uma questão sobre... na verdade, de uma forma mais poética e metafórica sobre a diáspora africana. Sim, porque é o tecido que atravessa o Oceano Atlântico. Então, o tecido que é da Lued, que é uma personagem angolana, e ela perde esse tecido faz a sua epopeia, o seu caminho pelo oceano, até chegar no Brasil, né, nas mãos... né, da personagem no Brasil, e daí, então, além desse patrimônio material que é o tecido Samacaca, que é um personagem também na história, ele vai conectar a história dessas duas meninas, vai conectar esses dois países, e trazer também por que não, um atravessamento de imigração também, imigrações que a gente vive na contemporaneidade, mas também trazendo uma metáfora à diáspora africana também. Sim, claro. E a travessia da mala de cultura que eles trazem em sua alma, né? Sim. Sabe que eu sou africanista, então tudo que você fala eu bebo assim com uma alegria, porque... Não, e eu também bebo no teu trabalho para poder, né, fazer essas pesquisas e trazer, claro, de uma forma a pensar, uma forma... como trabalhar isso num livro ilustrado, né? Quando tem imagem, tem narrativa, né, de palavras, e pensar também... esse caminho do tecido como, né, esse patrimônio material, mas também a afro-brasilidade. Você falou dessa mala cultural, mas também que nós carregamos, né? Sim, claro. E tudo que a gente tem de palavra, de alimentos, de costumes, que a gente até desconhece. É como se a gente pegasse essa bagagem, vamos pegar um personagem principal que representa tudo isso, que é a Luege. Né? E pegássemos essa bagagem da Luege, que representa todos os 5 milhões de africanos trazidos para o Brasil, né? Como escravizados, os mais de 5 milhões. 5 milhões é o que foi registrado, né? E é como se abríssemos essa bagagem no meio de uma aldeia indígena, por exemplo, com alguns portugueses e brancos andando por ali, porque nem eles, nem os indígenas eram vistos como pessoas que pudessem compartilhar a cultura, né? Então, e o Brasil é isso, né? É essa bagagem aberta e uma série de elementos indígenas misturados, e dali sai a nossa brasilidade, vamos dizer assim, né? Isso é muito importante, né? E acho assim que são livros que tem que estar em sala de aula, né, Paty? Eu sou assim, eu sou ferrenha nessa questão da sala de aula ser um espaço privilegiado para essa transformação nossa, sabe? Da nossa mentalidade, né? Transformação não, a erradicação mesmo, né? E tu falou da onde os livros estão chegando, ele já também vem com prêmio, que é do prêmio Elas Publicam, que foi indicado, eu não sabia, não foi inscrito, né? Eu não sabia que era indicado, e tem foi que ser indicado, né? Foi uma indicação para estar como finalista, e ele ganhou o primeiro lugar como o melhor para as infâncias, né, de 2025, nesse comecinho de ano. Que orgulho! Tá fresquinho esse prêmio também. Maravilhoso, Paty, maravilhoso. Então ele obrigatoriamente tem que estar em sala de aula, ele tem que estar em roda de leitura, né? Eu acho que essa é uma contribuição para a prática antirracista na sala de aula fundamental. Fundamental. Eu estava até conversando agora com a Sherry, que trabalha aqui na RDM, estávamos falando justamente sobre isso, quer dizer, como, Paty, que nós vamos erradicar o racismo na sala de aula se não há esse debulhar da nossa história para a criançada, sabe? O professor, no meu entendimento, ele tem que saber essa história, né? Para ele poder ir tirando, descascando
sei lá, essa casca que tens nessa memória construída, né? Muito convenientemente construída sobre a inferioridade do negro, do indígena, etc., do outro que não eu, branco, europeu ou descendente de, e cristão, né? O resto era resto. Então, assim, como que a gente pode tirar isso da mentalidade? Que a criança comece a compreender que isso foi uma construção, que ela não nasceu racista. Tá certo? Né? Então, como Mandela fala, né? Ninguém nasce racista, ninguém nasce odiando o outro, né? Ele é ensinado a isto, não é? Verbalmente ou por atitudes dos pais, dos mais velhos, do que ele vê também nas instituições, nos espaços públicos, sociais, enfim, né? Então, se nasce assim, a gente pode fazer com que desaprenda, né, Paty? Esse aqui é um livro que eu tenho também, Paty, muito bacana também. Esse livro aqui você trabalha um pouco a questão indígena, não é isso? Sim. Também como foi o processo de violência, né, do contato com os povos indígenas. É com o povo Nambiquara do Cerrado, mas infelizmente é com nossos... com todos os nossos povos indígenas. Então, de certa maneira... A violência que vai atingindo esses povos aconteceu com outros e da forma como vai sendo colocada, vou tocando nesse assunto. É um livro também que eu gostaria muito de que fosse trabalhado nas escolas e que abre para essa temática da questão indígena. E aí também tem atualizações, talvez fosse um livro para ser atualizado porque tem a questão do marco temporal, que também está sendo, né, que violenta também a existência dos povos e toda a questão de demarcar um tempo, sendo que eles estão aqui, né, como é que há muitos anos antes, né? Que você vai morar na sua casa, então, se eu cheguei depois, né? Então é isso que esse livro vai... Nossa, gente, a gente tem, né, tanta coisa para rever na nossa formação cultural, né, Paty? Nossa. Vamos falar da Jamila através da máscara. Fala um pouco desse já é um livro mais de aventura, em que Jamila está num sebo e ela ouve batuques e ela fica... curiosa para saber o que Olha, que bacana! E todo um hall de máscaras. Eu adoro máscaras africanas. E eu tinha que trazer para um livro meu sobre uma máscara africana. Então, é o spoiler do livro, né? O que faz Jamila viajar no tempo e espaço é o encontro com uma máscara africana. Que maravilhoso! E essa máscara convida ela a essa viagem pelo continente africano. Então ela vai conhecer diversos povos, diversos lugares e Nossa, não só países, porque tem épocas que, né, que já, então assim, tempo ainda de povos aqui, né, ainda em formação tribal, né, e comunidades, e então assim, a gente vê as guerreiras Agoji, então ela vai conhecendo diversas... Porque assim, aí eu trabalho a diversidade do continente africano, porque aí a gente entende que é um continente, não é um país, África, né? E toda uma diversidade, complexidade das diversas culturas e povos, e antes daquela divisão ali, né, da Europa e aquela... Né? Então, antes da divisão de 1885, né? Daquela partilha, o famoso mapa cor-de-rosa, né? Mas até muito antes disso, né, Paty? Porque pelo que você está trazendo aqui, você está trazendo muito antes desse período, a África muito antes, né? A questão das máscaras, por exemplo. É uma viagem no tempo e espaço, então ela vai e volta, não é uma passagem muito linear, né, da história, né? Ela vai para o Egito, ela vai, né, para o povo azul, que é do deserto, então um povo que já é árabe, né, no deserto, então ela vai conhece a rainha Maqueda, que é a rainha de Sabá, então todo o seu esplendor e glória do continente africano. Maravilhoso. Também, maravilhoso.
Maravilhoso. Eu vou fazer um desafio para Paty aqui em público, tá, gente? Ela é poderosíssima nessa questão. Tá belíssimo esse livro. Eu ia perguntar para você quem que tá trabalhando para você, por exemplo, a edição, escolha de cores. É você mesma? Ah, sim. Né? Aí escolhe tudo isso em termos de página e tal. Sim, né? De entender todas as cores, a paleta, né, que eu vou utilizar. Né? Você que define tudo isso. Sim. Aí muito só a impressão que é trabalhada com a editora, né? Daí já é. Sim, tem algumas questões não, diagramação você não. Você deixa com eles também. Sim, eu entrego, claro. Porque eu sou totalmente manual, viu? Eu também sou um pouquinho. Eu faço todas as ilustrações à mão mesmo e entrego ou para ser fotografada ou digitalizada. Mas aí... Você tem umas peças maravilhosas, né, Paty? Você já fazia exposição também dos seus trabalhos de artísticos e tal. É belíssimo. Tem uns, acho que eu tenho uma foto até de um que você expôs, que eu falei, gente, coisa linda, maravilhosa, lindíssimo, que você faz umas coisas de alto relevo, trabalha com papelão, né? Como a gente vê aqui nessa capa. No Azuaiti, né? Ele aparece mais, esse trabalho do papelão. Ele vai aparecer com mais força, esses recortes com estilete. Mas gente, vocês não têm noção do que ela faz com um pedaço de papelão. É uma coisa linda, maravilhosa. E aí esses recortes aqui traz essa ideia da cidade, né? Porque esse livro é muito urbano mesmo. É a ideia da imigração num centro, né? E aí muito olhando o centro de Cuiabá, olhando o centro de outras capitais. Essa comunidade que eles... trabalham muito como vendedores ambulantes, né? Nessas centralidades da cidade. Sim. E aí eu fiquei de observar isso, eu trouxe essa história da imigração haitiana nesse livro. Sim, bacana. Muito bom, muito bonito. Ô, Paty, deixa eu fazer uma pergunta para você. Algumas perguntas aqui, tá? Só reforçando, né, a Paty é a nossa primeira convidada, a gente ainda vai trazer aqui outros autores da literatura infanto-juvenil para mostrar a importância disso para a criança, né, como que isso tudo aqui está formando cabeças, né, mais abertas, mais harmônicas, compreendendo melhor o diferente, o outro, né, Paty, respeitando essa diversidade, né, e tô apaixonada por esse aqui também, depois eu preciso só de um autógrafo. Paty, eu queria que você falasse para mim, por exemplo, eu tenho umas perguntinhas para você assim. Você é uma múltipla artista, né? Então, quando você se viu com o primeiro livro na tua mão e percebeu que você nunca mais ia largar um livro? Você tem uma noção, assim, quando foi que deu esse clique, assim, o que aconteceu, o que você viu, deram na sua mão, você olhou, você ouviu, você foi incentivada, como foi isso? Eu vi a minha mãe ler alguns livros, mas isso eu já estava adolescente. Quando criança eu não tenho tanta memória assim de livro na minha mão, né? Algum ou outro, tinha alguns que eu lembro, mas assim, eu vou lembrar de ter uma lembrança mesmo, era na adolescência. E alguns livros que ela não deixava eu ler, porque eram romances, enfim, policiais. E aí eu falava, tá, tudo bem, eu vou procurar os meus. E aí fui para a biblioteca da escola. Olha, que legal. Como a biblioteca é importante. É importante a biblioteca. É muito importante na escola. Que não seja aquela dispensa de livros didáticos ou biblioteca pública, puxadinho. Né? Eu sempre estudei em escola pública, né? A vida toda. Não, mas eu digo assim, as bibliotecas públicas. Também. Né? A gente, infelizmente, aqui no Mato Grosso, a gente vê cidades que não dão a menor importância para isso, né? E, de novo, muitas bibliotecas públicas, as pessoas acham que é um depósito de livros didáticos antigos e entulho, né? E é muito, muito importante, né? É o espaço em que as pessoas que não têm condições de comprar um livro, ou que já é um livro raro, um livro esgotado, né? E de repente não tem o que fazer, passa lá na rua, entra na biblioteca e descobre um mundo. A cidade que não tem e não se importa em ter uma biblioteca pública, para mim, não tem o menor respeito por a sua população, pela juventude, pela infância, no seu desenvolvimento intelectual e emocional. É o que eu penso, sabe? Tem que lutar por isso, né, Paty?
A democratização do acesso à cultura, né? Exatamente. A cultura, ao saber, à arte. Sim. O livro, muitas vezes, é a primeira galeria de uma criança. Eu adoro essa fala de uma escritora que eu não sei dizer o nome dela, mas ela é uma escritora europeia com o nome, né? E que ela diz isso e assim... eu acho muito importante essa colocação, porque realmente, né, é ali onde às vezes você vê as primeiras ilustrações, é a primeira obra de arte. Exato. Né? Eu nunca tinha pensado nisso. Sim, não. É verdade. Antes, e olha que eu lido com artes plásticas, artes visuais, com a obra. E aí, por isso, sim, que tem sido um caminho para mim a criação de livro ilustrado. Bacana. Tenho me dedicado até a uma pós-graduação, então, que eu estou fazendo em criação de livro ilustrado, porque eu entendo que é esse caminho, viu? De que eu encontro essa questão da escrita e a questão da imagem, da produção, de como isso vai aparecer. Essa narrativa imagética também vai contar essa história. Claro. E aí é um grande encontro para mim, porque é tudo que eu gosto de fazer, né? É o seu propósito de vida, né? Sim. Não é isso? E aí tem muita geografia, né? E aí a geografia vai atravessar, né? Então... Você sabe que eu digo uma coisa importante? Olha, primeiro eu amei o que você falou, e é isso mesmo. A primeira galeria de arte que a criança participa é um livro ilustrado, né? Olha que incrível isso. Porque a criança, quando ela não sabe ler, e um adulto encontra, né? Porque tem essa falácia de eu não tenho tempo para ler para criança, mas tenho tempo para ficar horas no celular, atualizando o Instagram, atualizando o Facebook, lá. E como se não tivesse tempo. Tempo a gente que faz, né? Ele não é uma entidade viva que você, tipo, não encontrei no caminho, até que andei procurando, mas não encontrei, né? Pronto. Então, a criança que não sabe ler, qual é a primeira linguagem, o contato com o livro infantil e com a literatura como um todo? São as imagens, são as ilustrações, porque a própria ilustração está contando uma história, né? E ela própria, na cabecinha dela, na imaginação dela, ela pode contar uma outra história. Dentro do seu livro, ela pode achar uma outra história, né? Que é realmente a nossa... uma coisa que nós escritores temos que entender, né? A gente não escreve livro pra gente. Não. Não é verdade? E outra coisa, nunca, né, pensar que o que eu escrevo, a Paty vai entender perfeitamente bem como eu quis. Não, a Paty vai criar uma outra coisa em cima. O leitor vai ler conforme aquilo o toca, o impacta. A partir das vivências, né? Daquela bagagem. Aquela bagagem cultural que tu falou, que é super importante. E se ela não tem um repertório que, por exemplo, o corpo negro esteja como protagonista, às vezes ela não vai ter... Nossa, como que esse corpo negro é protagonista aqui, mas na minha escola... sabe, ele é subalternizado, ele é a mulher que, né? Que entra e faz o lanche, ou que entra e limpa a lixeira da minha sala. Não, ela é minha professora, não, ela é meu colega, sabe? Então a gente precisa entender esse lugar, sabe? Do corpo negro, né? Na sociedade. E aí, assim, essa literatura, eu vou provocar através dessa literatura para as infâncias, desde cedo, pensando também uma literatura até para bebê, que eu quero... né, tá nesse caminho, porque eu acho que a escola, e aí aonde reúne essas crianças, adolescentes e jovens... Passam muitas horas da vida ali, não é? É um lugar super importante, super estratégico de leitura. Muito. Às vezes em casa não tem condições disso. Né? E aí na escola tem uma biblioteca, tem um professor que media essa leitura. Com certeza. Né? Então eu ainda acredito na escola como um lugar muito potente. Muito potente. Eu trabalho muito também essa questão nos livros que eu trabalho, que eu escrevo sobre a questão afro e tudo mais. Eu vejo a escola, o último livro que eu lancei, você sabe, o Leis Abolicionistas, foi para professor, né? Para que ele tivesse todo esse conhecimento para poder diluir tudo isso em sala de aula e tal. Então a criança está ali. Agora, se você pensar que no nosso país, em função da nossa longa história, né, todo mundo é uma história curta, mas ela foi muito profunda, muito pesada e muito marcante, né? Curta de 500 anos em relação aos países orientais e tudo mais. Mas, por exemplo, se você pegar toda essa nossa história e pensar que hoje ainda a maioria dos adultos no Brasil é analfabeta, a maioria.
né? O índice de analfabetismo dos 50 anos para frente ainda é muito alto, né? Então, assim, de repente essa criança mora numa casa, ele é criada pelo avô, pela avó, que é analfabeto, ou pela mãe, né? Se você for em alguns rincões do Brasil, a maioria é analfabeta. Como vai sair da zona rural para ir aprender, né? Se não tem escola na zona rural, né? É muito raro isso. Então, como que ela vai aprender? Então, como que essa criança vai ter um incentivo da leitura dentro de casa se a mãe não teve, a avó não teve, o bisa não teve? Percebe? Isso é uma coisa que você vai criando agora. Vamos tentar resgatar tudo isso, né, Paty? Hoje, né? Fazer essas crianças serem leitoras hoje, para que essa mancha que a gente tem da exclusão, do analfabetismo, como você bem disse, né, do recorte que se faz, quem pode ter acesso à cultura, quem não pode. Porque eu digo e repito em todos os meus podcasts, tudo quanto é lugar que eu estou, que a pobreza e a exclusão é um projeto político. É um projeto político. Não é uma consequência de um estado, isso ou aquilo, que a pessoa viveu no campo, nasceu no campo, não. É um projeto político. Começa a pensar a história do Brasil, desde especialmente as últimas leis da abolição, a da abolição, para você entender como tudo isso é um projeto político, né? Quanto menor for o número de pessoas pensantes, críticas, questionadoras, melhor para aquela classe que não quer perder nenhum privilégio, que não quer perder o seu status quo e tudo mais, né? E nós estamos aqui para ir brigar contra isso, né, Paty? Nosso trabalho é esse. Nessa contracorrente. Nós estamos na contracorrente. Eu tenho outra pergunta para você, Paty. Eu estava até lembrando, né, que o primeiro livro infantil, já que eu fiz uma pergunta para você, o primeiro livro infantil eu tinha uns 10, 11 anos de idade. E eu me lembro que ele era pequenininho assim, grosso, e as gravuras em preto e branco. Era só aquela coisa, né, em preto e branco ainda, né? Isso faz o quê? Uns 50 e tantos anos, né? Então, assim, eu não me lembro bem da história. Eu lembro só que eram 2 garotos que brincavam no sítio da avó. E eles ficavam descobrindo o que a avó tinha no sítio, o que era isso, o que era aquilo, onde era perigoso ir, onde não era, lá. Aquilo marcou, né? E pronto, 15 anos depois eu me descubro escrevendo, né? Então, ou seja, foi lá naquele momento para mim, quando eu ganhei o primeiro... veja como é importante você dar livros para as crianças. Mesmo que você não tenha tempo de ler com elas. Gente, põe na mão dela os livros da Paty Wolf, os livros que você encontrar na livraria, que você percebe que é um trabalho muito bem feito, que tem um propósito bacana, não é qualquer coisa, né? Vamos ler, mas vamos ler com qualidade, né, gente? Essa coisa de que, não, ler qualquer coisa, para mim tem que ler. Eu não acho que não. Depende de coisas que você lê, você dê tudo para bem a cabeça da criança, né? Então, procura essa qualidade, né? Tanto do propósito, quanto de como esse propósito é mostrado e é apresentado para a criança, né? Então, em termos de gravura, de poética na palavra, enfim. Então, mesmo que ela não saiba nada, só dela olhar, ela vai pegando só o cheiro, né? O cheiro do livro, né? A criança tem... Tudo isso compõe, né, Paty? Então, você vê, nunca mais saiu da minha cabeça que aquilo era uma coisa legal. Nossa, tinha uma historinha bacana ali, né? E eu lembro do quadrado, ele era meio quadradinho, grossinho, assim. Então, para sempre, eu gosto de pegar o livro, de sentir o livro, né? Livro físico. Não é isso? E gostei de querer inventar outras histórias. Então, essa foi a minha história, né? Paty, então, para mim, na minha pergunta, na minha colocação para você, eu digo assim, hoje, normalmente vem uma frase na minha cabeça que vira título. Sabe, eu rabisco em algum lugar. Sim. Mas não é que vem à toa, né? Você já está trabalhando aquilo emocionalmente, alguma coisa já começou a te incomodar naquilo, né? Então eu fico naquela briga, às vezes, eu ponho o título primeiro, eu escrevo primeiro, né? O pessoal fica assim, mas você põe título primeiro ou você escreve a história primeiro? Depende muito. O que vem primeiro pra você? Depende. Comigo, depende. Não, porque os títulos, Depois do Atlântico veio antes. Eu sabia que seria Depois do Atlântico. Porque você já tinha uma ideia do que você queria falar. Sim, tessitura vem depois, porque vem essa palavra
T aqui, que eu não sei como pronunciar, na língua nambiquara, ela significa o encontro das linhas. Olha, ela significa bacana, essa tessitura. Sim, o T, então, sim, é o encontro das linhas. Sim, olha, que é uma tessitura. Sim, claro. E aí é uma tessitura na língua portuguesa. Então, aqui é uma junção de língua portuguesa e da língua nambiquara, que eu empresto esse termo aqui. Essa trama, né? Porque aqui é uma história de trama, né? E como Pássaros, também no Céu de Aruanda, nasceu pensando essa liberdade e nasceu de uma coisa muito poética mesmo, de pensar os pássaros, essa liberdade que a gente sonha voando, que a gente sonha que é pássaro, então veio muito nesse sentido, assim, né? Então depende, né? O título às vezes já nasce antes do texto, né? O miolo. Sim. Ou nasce depois, vai entender o que é. Que às vezes vem, né, uma coisa na tua cabeça, né? Tipo assim, uma frase que é sobre o que você quer falar. Você tem que rabiscar logo. Senão ela também se perde, né, Paty? Então, depois assim, eu quero uma outra pergunta para você, fazer outra pergunta. Eu sei que você tem um tempinho, a Paty daqui a pouco tem que gravar uma live, já deixou a gente avisada antes. Eu queria que você falasse um pouquinho da repercussão das suas últimas publicações. Como foi isso a nível de Mato Grosso, Brasil? Eu sei que você bateu asas fora do país, já é super reconhecida lá fora. Como que foi para você, assim, essa repercussão dos seus últimos livros? Como foi? Conta pra gente um pouquinho. Conte lá pra nós como é que tem sido a repercussão das suas publicações maravilhosas aqui. Quando o Como Pássaros no Céu de Aruanda foi, né, finalista do Jabuti, isso me deu um gás enorme a entender que era um caminho, a escrita da palavra também era esse caminho, e eu nunca mais consegui parar de contar a história pela palavra, né, além da imagem. E aí eu descobri esse universo que eu podia juntar. Então, tem sido assim um caminho muito feliz, porque cada vez mais essas premiações, estar finalista, o ser premiado, né? Os livros já estão vindo, né? Com esse um processo de participar também em festivais, em feiras, em bienais. Então, um circuito literário nacional e internacional. Agora eu estou indo para Bogotá, também apresentar esse livro, também na Universidade de Letras também de Bogotá. Então, qual deles que vai? Na verdade, apresentar as obras, né? Mas você vai debater algum, vai apresentar algum em especial, não? Esses que trazem essa questão da travessia afro-atlântica, né? Sempre tá nessa temática, né? E porque eles se costuram, né? De trazer uma costura entre eles, né? Esses últimos livros. Se interligam, né? E aí uma notícia maravilhosa é que o Azuaiti, né, foi... Pare! Nossa! Notícia maravilhosa! Foi o quê? Diga lá. Ele é um dos 150 melhores livros escritos no mundo, porque ele foi na incrível estante de Bolonha, que tem um festival de Bolonha, que é um festival internacional para literatura infantil, é um dos mais importantes. Certo. E aí o Azuaiti, ele foi, né, de 4.000 livros inscritos. O Azuaiti está nesses 150 melhores, né, de 2025 para as infâncias. Então ele está nessa... Do mundo? Sim, do mundo. Atenção, pare tudo. Este livro, Azuaiti, da Paty Wolff, uma cuiabana, linda, maravilhosa, artista plástica, escritora, enfim, está na lista dos 150 melhores livros para a infância do mundo. Tá bom para você? Fantástico, amei, meu amor. Parabéns demais. Nossa, você merece tudo, Paty. Tudo. E a criança e a infância brasileira merece muito o seu trabalho. Muito. Escolas, bibliotecas, por favor, tenham esses livros, leem, pais responsáveis, leem para as crianças, por favor, esses livros. Vamos construir um mundo melhor, vamos construir adultos mais tranquilos, mais serenos, mais justos, não é isso? Mais harmônicos com o próximo, mais amorosos, mais compassivos, não é isso? Se a gente tivesse isso sempre, quantas guerras teríamos evitado? Não é isso? Quantas mortes de crianças e de jovens e de mulheres negras nós teríamos evitado?
Quantos suicídios, porque não sei se vocês sabem, poucos sabem, mas muitas mulheres negras e muitos jovens já se suicidaram pelo peso psicológico do racismo em cima dele. Adultos brancos, negros, adultos, responsáveis por suas crianças e seus adolescentes. Por favor, pensem nisso. O Brasil, só para fechar, não existiria sem a população negra. Te amo, obrigada. Maravilhosa, obrigada. Incrível o seu trabalho, incrível. Eu quero todos. Então, esse aqui eu já tenho, depois eu quero este e este. Onde é que eu compro? É isso, eu não consigo te dar, porque eu quero comprar. Não, mas eu quero comprar. Onde vai estar? Que livraria o Azuaiti tem na leitura aqui no shopping, ou depois do Atlântico, eu não sei se eu tenho até que ir lá conversar para ter eles dois. Mas pelos sites tu consegue comprar. Pelo site das mas eu quero autografado? Lógico, depois que eu comprar eu quero te procurar. Mas aí a gente... Se autografa pra mim. Sim, a gente combina. Né? Não, e daí, dia 18, eu vou fazer o lançamento deles. Você vai. Dia 18 vai acontecer o quê? Mesmo uma coisa muito bacana aqui em Cuiabá. Então, de 13 a 18 vai acontecer uma residência literária que é para pensar o livro para as infâncias e juventudes, que é para pensar mediação. O livro, a curadoria de livros, a escolha das temáticas, porque esse livro, né? E a importância dessa temática de adentrar, né? As escolas, as bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias. Maravilhoso. Então, essa residência é para a gente conversar sobre isso, numa perspectiva contracolonial, de entender, antirracista. Isso. E aí a gente vai entender os livros que a gente pode estar... dentro também dos autores de Mato Grosso, de autores também de outros estados do Brasil, mas que pensem uma literatura para infância e juventude. A gente já discutiu tanto a importância disso aqui, o quanto é importante a gente levar para essas idades. Então a gente convida escritores, escritoras, educadores, quem está pensando o livro, né, para vir. Então, assim, no dia 13 vai ser uma aula aberta. Então, realmente queria convidar todo mundo. Vai ser uma aula aberta na UFMT, no Auditório M, no Instituto de Linguagens. Então, esteja todo mundo interessado em querer discutir sobre o livro para as infâncias e juventudes. No dia 13 de abril. Sim, no dia 13 de abril, esse convite. A primeira aula vai ser aberta. Então, a gente vai trazer... um debate sobre essas questões, e aí depois a gente segue na turma, né, que se formou para essa residência, e aí no sábado tem um encerramento de manhã, e à tarde na Casa Silva Freire é o lançamento dessas 3 últimas obras. O Azuaiti eu já lancei, mas a gente vai conversar sobre essa travessia afroatlântica e a importância dessa temática. Acho que vai ser estender e talvez trazer outras questões desses livros e da literatura que eu tenho provocado no mundo. Bacana, querida. Parabéns. Não só professores, pais responsáveis. Vamos lá, gente, né? Para mudar o mundo, a gente precisa começar a mudar dentro de casa. Pais interessados que estejam querendo aprender mais. Claro, o que trazer, né? Que livro eu escolho para minha criança, para o meu. Você acha que é importante? A gente quer pensar sobre isso, pensar o que é infâncias, né? E aí a gente conversava sobre as diversas infâncias, isso mesmo. Né? Uma diversidade de uma infância, o que é uma infância da periferia, uma infância né, num condomínio. Então, isso é a diversidade de infâncias. E aí não vamos nem falar em condomínio, isso, porque né? de repente... Mas assim, o que é uma infância numa periferia bastante afastada de todas as possibilidades e oportunidades? E o que é uma infância que já nasce, né, com todo o seu aporte, com todas as oportunidades garantidas, desde alimentação, desde de estruturação familiar, etc. Escolar, né? Escolar e tudo mais. Então, há uma diferença, né? Vamos falar sobre isso. Paty, obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Imensamente feliz da sua presença aqui, de todo esse trabalho, Obrigada. De todo o seu processo, seu sucesso. Era muito importante isso acontecer, né, Paty? É muito importante acontecer, tá, gente? Ela tá
só produzindo. Eu quero ver todo mundo ter um livro desse aqui na sua prateleira, sentado no sofá e no chão, lendo para os teus filhos. Professorado, pega esses livros, vamos debater o racismo na sala de aula, vamos mostrar para a criançada o que é ser africano, o que é ser negro, o que é a cultura, as culturas africanas trouxeram para o Brasil e que deu para a gente essa identidade que chamamos hoje de brasileiros. Beijo, até a próxima, pessoal, até mais.